Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 1 do módulo 15 ECD. Hoje falarei um pouco sobre o SPED contábil digital, no caso, a escrituração contábil digital. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco da geração dele. Então, eu vou aqui no menu auxiliar, vou ativar a minha empresa que eu irei trabalhar e o ano que eu irei trabalhar. Então, vou aqui em 31/12/2019, a minha empresa 1. E a primeira coisa que nós devemos fazer é conferir o cadastro, que é de suma importância dentro do sistema para geração da ECD. Lá no menu Cadastros, Empresas Cadastros, vamos conferir qual que é o código de município, se está preenchido, natureza da pessoa jurídica, o CNAE, o tipo de RPJ. Lá na aba Contabilidade é importante conferir a forma de tributação, se está preenchida, o NIRI e a qualificação da pessoa jurídica, porque a qualificação da pessoa jurídica vai vincular a sua empresa ao plano referencial que deve ser preenchido. Até o ano passado, no ano de 2018, era facultativa aquela configuração do referencial para a entrega da ECD. A partir desse ano de 2019, acabou ficando obrigatório também para a ECD, não somente para a ECF. Normalmente já gerava alguns tipos de erro quando vocês validavam as informações lá de recuperação da ECD dentro da ECF, porém, agora até para a ECD, ele também é necessário a configuração do referencial. E a qualificação da pessoa jurídica faz essa vinculação de forma correta. Por quê? Porque ele traz já o plano referencial que é destinado ao tipo de empresa que deve ser. Aqui em cadastros responsáveis pela empresa, é bom conferir a informação se o CPF ou o CNPJ está preenchido, a inclusão desse sócio, a informação do cargo, os dados como endereço, país, telefone. Então, vem aqui, está faltando o telefone, preenche o telefone desse responsável financeiro. No caso, o e-mail, se ele vai assinar relatórios ou não, qual que é a ordem de assinatura desse sócio, a identificação a imprimir. Para efeito de ECD, como ele gera o J930, essa opção precisa estar marcada. Se vocês não querem que esse sócio vá para a ECD, desmarquem. Se vocês querem, deixem marcado. A questão do responsável pela geração da ECD, se ele é o que vai assinar, se é o CPF dele que vai assinar a obrigação, deixa marcado. Se não, cadastra o responsável, que será o gerador da ECD, e no caso, deixa essa opção assinalada. Outro campo importante é a qualificação desse sócio. Qual que é a qualificação dele do assinante e qual a qualificação do sócio? Se ele for o representante legal, qual é a qualificação do assinante e qual é a qualificação do representante legal? Vou clicar em gravar e vou sair. Aí em cadastros, configurações do plano de contas. Plano referencial SPED ECD. Como eu havia dito, aqui é importante fazer o mapeamento das contas entre o seu plano societário e o plano da receita. Esse que aparece na nossa tela é o plano da receita, como vocês podem verificar aqui, plano referencial SPED ECF. Como vocês fariam o mapeamento? Depara lá do seu plano de contas. Cliquem sobre a conta da receita, clica nos 3 pontos e vincule com a conta do seu plano de contas que se adeque. Então, por exemplo, minha conta caixa, eu associei junto com a conta caixa do meu plano. Ou vocês podem fazer aqui pelo plano de contas contábil. Vocês selecionam a conta do seu plano de contas, como eu estou selecionando aqui. Cliquem aqui na coluna Código Auxiliar, na linha da conta que vocês querem referenciar, F5 no teclado, abrirá o plano referencial da receita, selecione a conta, selecionar e vincule. Simples e rápido, tá bom? Como eu havia dito, o plano referencial ele é totalmente voltado à forma de tributação, qualificação da pessoa jurídica e tipo de entidade. Então, é de suma importância que o cadastro esteja feito de forma correta para que o plano referencial que venha para essa empresa seja o exato, tá bom? Feito isso, nós temos ainda cadastros, configurações do plano de contas. É importante vocês verificarem a demonstração de lucros e prejuízos acumulados se vocês forem entregar a DLPA. Como se configura a DLPA? Clicando no botão Altera, seleciona a linha que vocês querem preencher,
clica nos 3 pontos e associem a conta que vocês querem fazer a configuração. Neste caso, eu selecionei lucro e prejuízos do exercício. Tem outras linhas que podem ser preenchidas. Qual é a regra da DLPA? Que as contas informadas estejam igual a minha aqui, dentro do mesmo nível hierárquico. Por quê? Porque a Receita valida essa informação. Então, se eu, por exemplo, clicar aqui em dividendos, procurar a minha conta, distribuição de dividendos. Se ela tiver dentro do mesmo grupo, 23103. Se ela estiver dentro do mesmo grupo de aqui, 23104, já não estão. Não vai dar certo, vai dar erro na minha ECD, no meu J210, que é a minha DLPA. Então, se eu for trabalhar com os outros títulos, é de suma importância que todas as contas estejam dentro do mesmo grupo, tá? Então, quando é assim, não posso, tenho que apagar e deixar só as contas dentro do mesmo grupo. Isso é exigência da Receita, tá? É regra de validação da Receita Federal. Então, vim aqui e coloquei as minhas contas pertencentes ao mesmo grupo. Vou clicar em gravar. Nós temos a outra obrigação também, que é configurações DMPL, porque pela ECD, ou você gera pela DMPL ou pela DLPA. Então, quem vai verificar a obrigatoriedade de qual das duas deve ser geradas são vocês, usuários. De qualquer forma, vou mostrar para vocês como configurar a DMPL também. Vou clicar aqui no botão alterar, ele já traz o plano de contas dessa minha empresa. Vou clicar sobre o título que eu preciso. Clicando aqui nos 3 pontos abaixo, informar contas para o título capital subscrito. Vou verificar no meu plano de contas qual é a conta correspondente a esse título. Selecionada, ela vai aparecer aqui em contas selecionadas. E logo após, ela tem que vir aqui, na parte inferior da tela. Feito isso, clique em gravar. E façam isso título a título que tenha movimentação que seja necessário demonstrar na sua DMPL, no caso, a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Sendo configurada, é importante verificar o encerramento da empresa, lá em cadastros, configurações do plano de contas, encerramento do exercício. Por quê? As contas lucro e prejuízo devem pertencer ao mesmo grupo, para que não gere erro de hierarquia. E também a sua conta de zeramento deve estar num grupo isolado, fora do PL. Então, por exemplo, o meu grupo do PL, vou entrar aqui no meu plano de contas, em cadastro, plano de contas. O meu PL, o meu patrimônio líquido, no caso, né? É o 2.3. Então, como vocês podem verificar, o meu patrimônio líquido, patrimônio líquido é o grupo 2.3. Lembrando que o primeiro nível é o 2, passivo. O segundo é o 3, patrimônio líquido. Então, pelo segundo nível, patrimônio líquido, está com o código da natureza credora e o código 03, está correto. Porém, lá no final, eu tenho 2.5, tá vendo? 2.5, fora do PL, lá no final do PL, que eu tenho que cadastrar a minha conta transitória de zeramento, que é a minha 2.5. Então, aqui, minha conta de zeramento, outras, tá? Então, aqui, todo o meu grupo de zeramento está como outras e isolado fora do PL. É assim que deve ser. Vocês podem criar no 2.6, 2.7, se possível até lá no 2.9, mas em um grupo isolado fora do PL. Então, lembrando, primeiro nível é o 2. O segundo é sempre 3, 4, 5. É esse que deve ser diferente. Se seu PL for o 2.6, por exemplo, você vai ter que criar no 2.7 zeramento. Sempre um nível diferente do seu PL, tá bom? Feito isso, vamos processar as nossas informações, ou DLPA ou DMPL. Em processamentos, DMPL, por exemplo, eu vou colocar o período que eu quero processar a minha DMPL e vou clicar em processar. Escolhe qual é o método que vocês querem, clique em processar. Ele processou a minha DMPL. Ele trouxe os valores correspondentes ao que eu tenho de movimentação.
E aqui é o valor final lá do meu PL, conforme eu tenho de movimentação. Então, vocês abrem depois lá o balancete e verifiquem se está correto conforme as suas informações, tá? O segundo é o nosso processamentos DLPA. Aqui, se eu clicar sobre configuração, ele traz aquela configuração lá de cadastros. E aqui eu confiro realmente se todas as contas estão preenchidas conforme eu preciso trazer e se todas estão dentro do mesmo grupo. Então, 2.3.1004, perdão, 2.3.1.04.0001. Prejuízo a mesma coisa, só muda o final. Aí eu vou vir aqui, trimestre por trimestre, e vou clicar em processar. Vou gravar. Quando houver dividendos, por exemplo, transferência de reserva, não está no mesmo grupo, só que ele vai dar interferência no meu saldo final, eu posso alterar e digitar manualmente para que fique igual o balancete, tá bom? Se não interferir, não precisa digitar. E vou fazer isso trimestre por trimestre. Então, aqui, ó, primeiro trimestre, 3.164,71. Segundo trimestre. E vou processar trimestre por trimestre até o último. Para conferir, vocês vão entrar aqui em balancete. Balancete. Vou colocar aqui o meu primeiro trimestre. Primeiro. Colocar aqui trimestral. E vou clicar em imprimir. Ele imprimiu. Eu vou procurar lá o meu grupo. Que eu coloquei lá, ó, o 23001, e confiro se, ó, 364,71 está batendo, tá vendo? Saldo inicial e saldo final. Se houver alguma distribuição, vocês vão lá e ajustam. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma distribuição, 569,66, ó, tem que dar 2.595. Então, o que eu faço? Deixa eu anotar aqui o valor. A minha distribuição. E o valor tem que ser 2.595,05. Vou vir aqui. Novamente, processamentos, DLPA, meu primeiro trimestre. Então, tá vendo? Ó, tá faltando a distribuição. Não tá no mesmo grupo, então por isso que ele não tá puxando. Então, eu posso vir aqui. Agora sim, ó, 2.595,05, idêntico ao que está no balancete. Então, vou clicar em gravar. Ok. Quando eu gerar para minha ECD, ele não vai me gerar erro, tá? E vou fazendo isso trimestre por trimestre. Então, vou processar o meu segundo. Vou processar o meu terceiro. E vou fazendo isso trimestre por trimestre. Se houver distribuição, vem aqui e digita se não estiver dentro do mesmo grupo, tá bom? Feito isso, vamos gerar o nosso arquivo. Então, vou entrar aqui em processamentos. SPED ECD. Vou preencher. Então, aqui o primeiro campo é período. Vocês vão colocar o período que compreende a ECD. Qual é o tipo dela? A ordem é a numeração do seu diário. Então, por exemplo, eu entreguei o diário físico. É a primeira vez que eu estou entregando a minha ECD, no caso, o arquivo Escrituração Contábil Digital. Então, eu entreguei até ano passado, era o número 1. Eu já entreguei ano passado para a junta e ele era o número 1. Então, esse ano, eu entrego o número 2. Eu sigo a ordem se eu já entregava ele físico. Agora, se eu nunca entreguei nem ele físico, nem ele digitalmente, eu não sigo a ordem. Então, eu já entregava SPED. O último foi o 5. Então, hoje, desse ano, é o 6. E assim por diante, tá bom? Sempre seguindo a sequência do seu diário. Aqui o layout ele já vem de acordo com o ano que está ativo.
Situação especial não se preenche mais, ele se preenche aqui, tá? No início do período, se ele é abertura, resultante de cisão, fusão, início de obrigatoriedade, ou se ele é normal. Finalidade da escrituração, se ela é uma original ou se você está substituindo alguma anterior. Vou colocar que ela é original. Tipo de ECD, se ela é 0, empresa não participante de SCP, se ela é número 1, empresa participante de SCP como sócio ostensiva, ou se ela é número 2, uma SCP. Nesse caso, ela é 0. Nós temos aqui também gerar registro I-157. Essa configuração eu só faço, por exemplo, quando houve mudança de plano de contas entre a última ECD entregue e a que eu estou entregando. Então, por exemplo, em 2018, que é o arquivo que vai ser recuperado, por exemplo, essa empresa começou no primeiro dia do ano, o contador anterior usava uma outra numeração de plano de contas. Ele me passou o balanço dele, porém eu implantei no meu plano de contas e as contas são diferentes. O que eu tenho que fazer? Se clicar aqui em carregar as informações, ele vai trazer as contas que eu tenho lá no meu saldo inicial. E aqui eu vou preencher com a numeração do plano de contas anterior. Lá do antigo contador, por exemplo. Tá? E aí vocês vão fazer esse depara entre o seu plano de contas e o plano do contador antigo. Se não houve alteração do plano de contas, não é necessário fazer essa configuração, ok? Bloco J, selecionar contas. Aqui eu vou marcar o grupo, no caso, totalizador, né? A conta sintética das contas que eu informei na minha DLPA. Lembra que eu informei o grupo 23103? É essa aqui que eu vou vir aqui e marcar. Feito isso, vou selecionar qual é o tipo de DRE que eu quero que leve. A 1 é aquela pré-configurada pelo usuário. A 2 é a parametrizada e configurada automaticamente pelo sistema. E a 3 ela é a toda configurada pelo usuário. Vocês podem escolher o título do resultado. Então, aqui, se for uma empresa imunes isentas, né? Vocês quiserem mudar, ou deixa lucro prejuízo. Aqui, vocês vão definir se é por DLPA ou por DMPL. Vou clicar aqui em Registro J800. O que seria o registro J800? É aquelas informações que o sistema não precisa gerar porque não está dentro do layout, porém vocês querem declarar dentro da obrigação. Por exemplo, uma DFC, uma DVA, tá? Então, vocês geram esses arquivos e anexam ele, porém, esse arquivo deve ser em RTF. Vou clicar aqui em anexar, vou selecionar o tipo. Por exemplo, eu quero as minhas notas explicativas. Vou vir aqui e vou procurar onde estar salvo essa minha informação. Então, tenho aqui, ó, RTF, ECD, DFC. Vou colocar. E vou colocar o meu próximo título, por exemplo, a minha DFC. Peraí que eu inverti. Vamos colocar aqui a primeira. Tá. DFC, vou selecionar a minha DFC. Vou fazer a mesma coisa com a nota explicativa. Seleciono a nota explicativa e anexo. Salvou? Ele vai ficar aqui informação. Vocês podem clicar em verificar inconsistências. Ele vai marcar e depois vocês podem clicar em gerar. Ele gerou o meu arquivo. Eu vou abrir aqui o sistema da Receita, né, o meu SPED contábil. Vou aqui em arquivos, escrituração contábil, importar e vou localizar onde o meu arquivo está salvo e vou selecioná-lo para importar. Importou o arquivo, vocês vão validá-lo. Então aqui eu já tenho um e importá-lo. Feito isso, validam o arquivo, passo a passo, validou. E ele vai dar a informação para vocês. Aqui eu já tenho uma validada. Caso precise recuperar a ECD anterior, que este ano é obrigatório, cliquem em editar escrituração. Cliquem aqui em escrituração, recuperar a ECD anterior e localizem dentro da sua máquina onde está salvo o arquivo. Clicou em recuperar, validam novamente a sua ECD. Tá bom? Feito isso,
Deu tudo certo, não tem informação? Clique em gerar, assina relatórios e transmitir. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau!